Fala aí galera, estamos iniciando mais uma aula de matemática com o professor André. Aula essa direcionada aos alunos do sexto ano. O assunto que nós iremos ver agora será os números naturais. Os números naturais, representados pela letra N, são todos os números considerados positivos, incluindo também o zero. Como podemos ver, são números inteiros positivos, ou seja, não negativos, que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número ilimitado de elementos. Se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que um número é natural. No caso aqui nós temos uma representação de 0, 1, até o 12 e temos uma reticência. Isso quer dizer o quê? Que o conjunto dos números naturais ele é infinito. Será todos os números positivos, ele é infinito, sendo que temos também contando com o número 0. O número 0 não é nem positivo e nem negativo. Quando o 0 não faz parte do conjunto, é representado como um asterisco. No caso, um asterisco aqui ao lado da letra N. E nesse caso, esse conjunto é determinado de conjunto dos números naturais não nulos. Como por exemplo aqui temos o conjunto dos números naturais não nulos. É quando o conjunto dos números naturais não nulos é quando eu tenho todos os números que eu tenho logo aqui em cima, porém não tenho o zero. Eu vou ter a partir do 1 em diante e sendo também infinito. O conjunto dos números naturais nós podemos também ter ele pares, conjuntos dos números naturais pares, como por exemplo 0, 2, 4, 6 e 8. Podemos também tirar de dentro desse conjunto aqui outros, como conjuntos números ímpares, conjuntos de números naturais ímpares, como 1, 3, 5, 7, 9. Então, todos esses números sendo eles infinitos, certo? De maneira infinita a gente não pode chegar a um fim, né? Esses são alguns números que a gente pode representar. Aqui é o conjunto dos números naturais. E aqui são os subconjuntos, são os números que a gente pode tirar daqui e formar outro conjunto, relacionado aos números naturais. O conjunto de números naturais, como eu disse há pouco, ele é infinito. Todos possuem um antecessor, no caso é um número anterior, um número que vem antes, e um sucessor, no caso seria um número que vem depois, exceto o número 0. O número 0 não tem um antecessor, apenas um sucessor. No caso, o que vem antes do 1 é o 0, que é o antecessor, e o que vem depois do 1 é o 2, que é o sucessor. Vamos ver outro exemplo. O antecessor de 2 é 1, no caso o que vem antes do 2 é 1, e o que vem depois, que é o sucessor, é o 3. Temos outro exemplo. O antecessor de 3 é o 2, no caso o que vem antes do 3 é o 2. E o que vem depois, que a gente chama de sucessor, é o 4. O antecessor de 4 é o 3 e o sucessor dele é o 5. Cada elemento é igual ao número antecessor mais 1, excetuando-se o 0, no caso exceto o 0. Assim podemos notar que o número 1 é igual ao anterior 0 mais 1, que dá 1. Sempre teremos essa forma aqui, ó. Sempre teremos o seu anterior mais 1, que vai dar o número que a gente está falando. Observe. O número 2 é igual ao anterior do 2, que é 1 mais 1, que dá 2. Sempre aqui vai ter 1, ó. Sempre vai ser mais 1. O seu anterior mais 1 vai dar sempre o número que eu estou falando. Olha só. O número 3 é igual ao seu anterior, que é 2, mais 1, que dá igual a 3. O número 4 é igual ao seu anterior, que é 3, mais 1, que dá 4. Vamos falar agora sobre números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, indicado pela letra Z. Como falamos há pouco sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais era só os números positivos, e também naquele caso incluía-se também o 0. Já no conjunto dos números inteiros,
são tanto os números positivos como negativos, e também se inclui o zero. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Observe aqui o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z, sendo que ele é infinito tanto para o lado negativo, ó, menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, 3, e infinito também para o lado positivo. O zero, ele é a origem dos números inteiros, ou seja, do lado esquerdo teremos os números negativos e do lado direito os números positivos, certo? Se eu perguntasse a vocês quem é o antecessor do 3, seria no caso o número logo sequente a ele, anterior logo a ele, no caso o número 2. Já os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal, no caso de menos. Ou seja, toda vez que você vê o sinalzinho de menos é porque ele é negativo. Enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Neste caso aqui, ó, o 1 em diante, ele não está acompanhado do sinal de mais, mas mesmo que ele não esteja acompanhado do sinal de mais, ele é positivo. Tanto faz ele aparecer o sinal de mais ou não, ele vai ser positivo. Já o negativo não, ele necessita ter o sinal de menos para ser negativo. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é 4. No caso, o que eu estou querendo dizer aqui? Quem é que vem antes do menos 3? É o 4. Já o sucessor de menos 3 é o menos 2. Ou seja, se a gente for prestar atenção daqui para lá, ó, o que vem antes do menos 3 é para cá, ó, que é o menos 4. E o que vem depois do menos 3 é para cá. Por quê? Nós estamos falando em relação de lá para cá, ó. Sempre começando, ó. A nossa reta, ela começa, vamos supor, da esquerda para a direita, sempre numa ordem crescente, da esquerda para a direita em formato crescente, tá bom? Que vocês entendam que o sucessor sempre vai estar à direita e o antecessor sempre vai estar à esquerda do número que a gente está falando. A representação é na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 4 é simétrico de 4, pois estão à mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. Observe, o número menos 4 ele é oposto ou simétrico do 4. Quando é que o número é oposto a outro? Quando ele for o mesmo número, no caso 4 e 4, e o sinal dele for diferente. No caso, o sinal dele for diferente, aqui é menos e aqui é mais. Então, eles serão opostos e simétricos, até porque eles têm a mesma distância. A distância do 4 até o 0, vamos contar, 1, 2, 3, 4. E do 0 até o menos 4 também será 4 números. 1, 2, 3, 4. Então, quando eles tiverem a mesma distância, aí já estaremos falando de simetria. Oposto, você já sabe, é o sinalzinho trocado, certo? Oposto e simetria é quando falamos dele em relação ao sinal trocado. Temos também os subconjuntos de Z. O conjunto dos números naturais n é subconjunto de Z, pois está contido no conjunto dos números inteiros. Assim, além do conjunto dos números naturais, destacamos os seguintes subconjuntos de Z. Observe aqui como é que é a questão aqui, ó. Z é esse círculo maior e N é o círculo menor. Eu posso dizer que N está dentro desse círculo maior. Não é isso? Então eu vou dizer desta forma, que N está contido dentro de Z. N, conjunto dos números naturais, aqui está contido dentro do conjunto dos números inteiros. E vamos ver aqui o subconjunto dos números inteiros. Neste caso, N é um subconjunto dos números inteiros.
Dentro do subconjunto dos números inteiros nós temos o subconjunto dos números inteiros não nulos. Quer dizer o quê? Que é o conjunto dos números inteiros apenas sem o zero. Como você pode observar, eu tenho todos os números negativos e positivos, só não tenho o zero. Conjunto dos números inteiros não negativos. O que é que eu quero dizer? São todos os números que eu tenho lá no conjunto dos números inteiros, mas só que eu não vou ter os números negativos. Observe que aqui eu tenho zero. O zero ele não é nem positivo nem negativo, mas como o nome já está me dizendo que é o conjunto dos números não negativos, então só não vai ter números negativos. Temos o conjunto dos números não positivos, no caso só não vou ter número positivo. Temos o conjunto dos números não nulos e no caso também não negativos, ou seja, eu não vou ter nem positivo, eu não vou ter nem negativo e nem o zero. Temos também o conjunto dos números, subconjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos do zero, no caso não nulo e não negativo, eu só vou ter no caso aqui só números positivos. E o conjunto dos números que não vai ter nem zero e nem positivo, que é o conjunto dos números inteiros com exceção dos positivos e do zero. Tá aqui, eu só vou ter números negativos. Ó. Quando representa aqui o sinalzinho de menos, este asterisco, o asterisco diz que não vai ter o zero e o menos diz que não vai ter nenhum número positivo. E vamos ver as operações em Z, com os números inteiros. Nós temos a adição, iremos ver a adição e a subtração inicialmente. Em outra aula iremos ver sobre multiplicação e divisão de números inteiros. A adição é a primeira operação fundamental da aritmética e dela derivam todas as outras. A adição de dois números inteiros obedece às seguintes regras. Os números de mesmo sinal somam-se os módulos e conserva-se o sinal comum. No caso, quando eu estiver falando os módulos aqui, eu vou somar os números, tá certo? Observe. Vamos ver um exemplo aqui. Quando tivermos somando, somando quer dizer que eu estou com um sinal de mais bem no meio. Quando eu estiver somando números com sinais iguais, toda vez que eu estiver somando números com sinais iguais, o que é que vai acontecer? Eu vou conservar o sinal do número e vou somar só os números no caso aqui, ó. Quem são os sinais dos números, né? Menos, ó. Esse é menos, esse é menos, esse é menos. São todos sinais iguais, eu só faço repetir o sinal e somo todas as questões. 3 mais 5, 8 mais 2, 10. Outro. Vamos ver esse outro exemplo. Se os sinais forem iguais, ó, estou somando, mas só que os dois sinais são iguais. Ah, mas o sinal é menos, professor. Isso não importa. Temos que obedecer a regra. Se os sinais forem iguais, eu repito o sinal e somo a questão. 7 mais 6, 13. Já com números de sinais opostos, ou seja, números com sinais trocados, diferentes, subtrai-se os números e conserva-se o sinal do maior número. Vamos ver, ó. Eu tenho um número que ele é menos e o outro número que ele é mais. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar o sinal do maior número, quem é o maior, não é mais? Eu vou colocar o sinal do maior e vou subtrair a questão. 7 menos 3, 4. Neste caso, eu somava porque os sinais eram iguais, e neste caso eu vou subtrair porque os sinais são diferentes. Outro. Eu vou olhar quem é o maior número. Como o maior número é menos 12, então vou colocar o sinal do menos. E vou subtrair. 12 menos 5, 7. Então terei o número menos 7. Vamos ver aqui as propriedades da adição. Dados números inteiros A, B e C, são válidas as seguintes propriedades. Gente, A, B e C não quer dizer que eu estou trabalhando com letras. Aqui é só representação. Ele está dizendo que são números inteiros, ou seja, são números positivos e negativos.
pode ser qualquer número inteiro. Vamos ver. Na propriedade da adição nós temos o fechamento. O que é o fechamento? A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Ou seja, fechamento é quando eu estou fazendo as coisas, quando eu estiver fazendo uma adição, vai dar sempre a mesma coisa. No caso, a soma de dois números inteiros dá sempre um número inteiro. Diz-se então que o conjunto dos números inteiros é fechado em relação à adição, certo? Ele é fechado em relação à adição. Nós temos uma das propriedades que é chamada associativa, que seria como nós estamos somando três números, o número A, o número B e o número C. Se for só adição, o que vai acontecer? Eu posso colocar um parênteses bem aqui nessa segunda soma, que não vai mudar em nada se também eu colocasse um parêntese na primeira soma, ou seja, é a mesma coisa. A mais parênteses B mais C seria a mesma coisa que se eu colocasse o parêntese no início e deixasse o C para lá, ou deixasse o C em segundo plano. Então, a associativa quer dizer que não vai alterar em nada onde eu colocar o parêntese, certo? Isso só em relação à adição. Temos também a chamada comutatividade. Comutativo, né? Associação, aliás, temos também a comutativa, que é quando tivermos adicionando dois números, por exemplo, A e B, não vai importar se eu trocar a posição deles, como aqui o A está no início e no outro caso o B está no início. Se eu trocar as posições deles, não vai ter importância, certo? A ordem aqui não vai importar se quem está em primeiro e quem está em segundo. Se eu estiver adicionando dois números inteiros, né? Dois números, no caso aqui, neste caso, positivos ou negativos, não vai importar, né? Importante eu estar adicionando aqui dois números que sejam inteiros. Lembrando que a gente tem que prestar atenção naquele caso, né? Se são sinais iguais ou sinais diferentes, para poder ver qual é a situação que iremos tomar, tá bom? E temos também na propriedade das propriedades principais também, que é elemento neutro. No caso, A mais 0 é a mesma coisa que 0 mais A, que vai dar sempre A. Por exemplo, A mais 0 é A, e 0 mais A também vai ser A. 0 é o elemento neutro da adição. Tanto faz eu colocar o 0 como não. 1 mais 0 vai dar 1. 0 mais 2 vai dar 2. Então, o 0 não serve na adição. E na subtração? A subtração é inversa da adição. Enquanto a adição está relacionada com os conceitos de acrescentar e juntar, a subtração corresponde a retirar e completar. Vamos ver. Se A mais B é igual a C, o que eu estou querendo dizer? Se 1 mais 2 é igual a 3, por exemplo, então dizemos que, olha aqui, se 1 mais 2 é igual a 3, então dizemos o quê? Que 1 é igual a 3 menos 2. Estou fazendo a troca já de números. Ó. Se 1 mais 2 é igual a 3, então posso dizer que 1 é igual a 3 menos 2. Não é isso? No caso, C menos B, como eu representei com o número 3 menos 2. É óbvio que o conjunto Z é fechado em relação à subtração, pois a subtração, no caso aqui chamado de diferença, entre dois números inteiros, sempre será outro número inteiro. Então, tanto a adição como a subtração entre dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro. Por exemplo, a operação 3 menos 10 não teria resultado no conjunto dos números naturais, mas possui resultado no conjunto dos números inteiros, ou seja, menos 7. Neste caso, você pode observar que eu estou trabalhando com sinais diferentes. Ó. Um é mais e o outro é menos.
Então, de acordo com aquela regra, toda vez que tivermos sinais diferentes, o que é que eu faço? Coloco o sinal do maior, no caso o maior é 10, coloquei o sinal de menos e subtraio a questão. 10 menos 3 deu 7, menos 7. Vamos ver os exemplos. Olha aqui, 10 menos 3. Eu estou subtraindo dois números diferentes. Um é mais, e é o 10, e o outro é menos. Quando eu estou subtraindo dois números diferentes, neste caso aqui, gente, ó, é uma coisa que você tem que observar. Toda vez que eu tiver o sinalzinho de menos antes de um parêntese, eu vou sempre prestar atenção numa coisa. Quando o sinal de menos estiver antes do parêntese, o número que está dentro do parêntese vai mudar de sinal. Toda vez vai ser assim. Quando o sinal de menos estiver antes do parêntese, o número que está dentro do parêntese vai mudar de sinal. No caso, eu vou repetir o 10, ó, e o sinal que estava aqui mudou, estava menos, ficou mais. Então, eu vou somar, ó, 10 mais 3, 13. Outro exemplo. Neste caso aqui, eu tenho menos 5, menos 10. Esse menos 5 não tem nenhum sinal antes dele. Como não tem nenhum sinal antes dele, eu vou repetir. Já esse aqui, eu tenho um sinal de menos antes dele. Toda vez que o sinal de menos for antes do parênteses, o número que está dentro do parênteses muda de sinal. Observe. Como o sinal aqui não tinha nenhum antes dele, repeti. Como o sinal que estava antes do menos 10 era menos, então eu mudei e aconteceu isso. Ó. Ficou menos 5 mais 10, que dá. Coloco o sinal do maior e subtrai, que dá mais 5, que é a mesma coisa que 5. Já nessa outra aqui, eu tenho menos 3, que eu vou repetir, porque não tem nenhum sinal antes. E no caso aqui, como tem um sinal de menos antes desse número, o que vai acontecer é mudar o número que está à frente dele. Ó. Repeti o primeiro e o segundo mudou de sinal. Ó. Sinais iguais, coloco o sinalzinho do maior e somo, que deu menos 10. Então, gente, o final da aula chegou até aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou tentar deixando um exercício para vocês relacionado com este conteúdo. Vocês respondem o exercício. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, podem falar através do WhatsApp. Obrigado pela aula, obrigado por participar da aula e até a próxima.